Hello! Estamos começando o primeiro Hello Talk da Semana Inglês do Zero. Hello Talk é onde eu entrevisto o convidado, mas nessa Semana Inglês do Zero é mais do que um convidado. É um aluno, um ex-aluno, que usando a minha metodologia conseguiu falar inglês sem medo, sem travar. E deixa eu te falar, se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês, e eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a falar inglês sem medo e sem travar. Essa é a minha especialidade. E hoje, a minha convidada é a Júlia Moraes. A Júlia odiava inglês e não sabia falar uma palavra quando eu comecei a dar aula para ela. Agora eu vou aceitar a minha convidada aqui. Julia, thank you very much for coming, my dear. I have missed you a lot. Me too. How have you been? I'm great. You? Pretty good, girl. I know you have been to college. Is it true? Yeah. I just got into college and I'm nervous but excited. Ah, very cool. Bom, gente, essa é a Júlia. A Júlia, quando chegou para a gente começar a fazer aula, não sabia absolutamente nada, 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 nada e odiava inglês. Júlia, como é que você se sentia antes de você falar inglês com o meu método? Conta como é que era. Aí era um caos, assim. Eu sentia que tava todo mundo à frente, sabe? Que eu não sabia Todo uma mundo palavra. quem? Todo mundo quem, Júlia? Todos os meus colegas de classe, né? Que eu ainda tava na escola e no ensino fundamental, então eu sentia que era um nível mais elevado e que eu tava ficando para trás, assim. Então, eu ficava insegura, eu não sabia falar, eu não sabia ler as palavras, então eu me sentia assim bem inferior ao resto da turma, sabe? Era o bullying do inglês. Sim. Ô, Júlia, mas você não gostava? Não, porque eu não sabia, né? Então aquilo não me prendia. E eu achava que o problema era comigo, né? Era eu. Então, aquilo eu fui criando uma barreira já, né? Com aquilo. Então, eu falei, tipo, não aprendi, não sei, não aprendo. E assim, aula em grupo, assim, como eu era muito tímida, eu já ficava, já não gostava. Então, aquilo não me prendia. Aí eu odiava, né? Porque eu não entendia nada. Então, eu vou ver se eu entendi. Você se sentia diminuída porque os seus colegas sabiam inglês, é isso? Eu sentia que eu era a única que não sabia, sabe? O peixe fora d'água. E Hum. aí, quando os professores, assim, alguém mandava fazer alguma atividade, eu lembro de uma que eu tive que fazer em dupla e eu não sabia nada, nada. Então, assim, eu sentia que eu não podia ajudar em nada também, sabe, o meu colega. Então, aquilo pra mim não fazia sentido nenhum. E hoje, depois do método que a gente, né, depois que eu usei o meu método em você, o que mudou na sua vida? Tudo. Hoje eu vejo as coisas, eu leio, eu vejo série, filme, eu entendo o que eles estão falando, né? Mesmo sem legenda, eu entendo. E até as piadas, assim, né? Ah, as expressões, né? Locais, assim, que antes, tipo, as pessoas davam risada, eu ficava, o que é isso? Hoje eu consigo, acho que eu me sinto parte, sabe? Eu sinto que me sinto sem medo de falar, mesmo errando, eu sinto mais tranquila. Como se não, como se fosse a minha língua também, sabe? É mesmo? Já está nesse nível? Que bacana! É. Show de Hoje bola! eu amo, né? Então, E o que você acha? Aonde foi ali o gatilho para você parar de gostar, não gostava, passar a gostar do inglês? Onde foi a chavinha ali? acho que quando eu comecei a entender, sabe? Quando eu comecei a aplicar o seu método na escola, que daí eu conseguia entender as provas, eu conseguia entender o que o professor estava pedindo, e eu não sentia que eu estava tão inferior, sabe, ao resto das pessoas. Quando o professor pedia para ler algum texto, algum trecho, eu conseguia ler e sem medo de errar, ou até mesmo o próprio professor corrigindo, eu estava disposta, eu estava ali totalmente aberta para aprender e eu sabia que eu já tinha entendimento, então eu já me sentia mais segura. Então, eu posso falar que você perdeu o medo. Totalmente.
Hum. E aí, depois da escola, tá? Depois você continuou. E você, hoje, qual é a diferença que o inglês faz na sua vida hoje? Além de você conseguir assistir os seus filmes, as suas séries, né? E fala assim, você tinha algum sonho que você nem pensava em realizar porque você não falava inglês antes? Conta pra mim. Ah, eu sempre tive um sonho de conhecer outros países, né? E eu lembro que na época eu não queria festa de 15 anos e nada, eu queria ir viajar. E aí os meus tios me levaram para Disney, e aí eu queria, né, poder entender o que as pessoas estavam falando, né? Todos os shows, os teatros eram em inglês, e eu queria entender, né? É, porque o Então, guia fica explicando em inglês, né? sim. E mesmo tendo muito turista, assim, não é. Você precisa saber, né? Então, eu lembro que os meus tios sempre me incentivavam aí, tipo, na frente, eu pagava as minhas coisas, a gente ia no teatro, eu escutava tudo, eu entendia tudo. Então, foi bizarro, assim, porque eu não sabia uma palavra, né? E agora, tipo, eu tava entendendo, tava dando risada daquilo, sabe? E os seus tios Então, falavam também? falava. E aí, ele, justamente por isso, eles já me jogavam assim, falando, não, vai lá, compra esse negócio pra mim, vai lá falar com a mulher lá. E aí, sem medo, sem nada, eu só ia, assim, Sem medo e sem trabalho. é, e eu entendi, eu sabia que as pessoas estavam me entendendo, então isso era o mais bacana. Eu tava falando com os nativos e eles estavam entendendo o que eu tava falando, então eu sabia que eu tava no caminho certo. Então, a Disney foi a primeira vez que você foi colocada assim no fogo para testar mesmo se o ouvido estava bom, se estava conseguindo falar sem medo, sem trabalho. Uhum, sim, Então, deixa eu ver se eu entendi. O método que a gente usou te ajudou a começar a gostar de inglês, né? Porque você começou a ir bem na escola e tal. E o primeiro lugar que você conseguiu usar o meu método foi recuperando a nota na escola. Ou você não tinha problema com nota de inglês? tinha. Eu sempre Tinha. ficava de recuperação, né? Eu não sabia, não entendia, eu não tinha o que eu fazer, né? Eu não entendia as provas, eu não entendia o que estava perguntando, então eu não. E nas outras matérias, tranquilo, era só inglês o problema. Era só inglês. Júlia, você só eu me ri. Porque exatamente o que acontecia com você aconteceu comigo. Eu era péssima na escola de inglês, péssima, péssima. E não gostava, né? Porque a gente não gosta quando a gente vai mal. Se a gente vai mal, a gente não gosta. É uma coisa consequência da outra, né? Olha, Sim. aí depois com o meu método você começou a gostar de inglês porque você começou a ir bem na escola. Eu acho que a gente tem uma história igual. E daí você disse que com o meu método você começou a gostar de inglês. Eu também tive uma professora que me inspirou a começar a gostar de inglês. E aí, peraí, o que você começou a fazer depois que você ficou falando inglês sem medo, sem travar com o meu método? Você acabou de O que que eu. falar. O que você foi fazendo com o inglês que você aprendeu, além da escola? Aonde que você ficou usando o inglês depois? Em tudo, assim, eu parei, eu mudei todos os meus hábitos, porque eu queria realmente aprender, né? Então, você me indicou, né, ver os filmes, assistir as séries, primeiro em português, depois em inglês, com legenda, sem Me legenda. explica direito, gente. Quando ela está falando primeiro em português, é legenda em português, dublado Isso, nunca, pelo amor de Deus. dublado nunca. O áudio é Tenho cem por pavor. cento em inglês, é. Legenda em Isso, português, a segunda vez legenda em inglês e a terceira sem legenda. isso. Tá? E assim, eu tinha medo, né, de não entender o que eles estavam falando e tudo mais, mas a gente já sempre treinou o listening, né? Então, mesmo assim, com a legenda ou sem a legenda, era tanto faz. Chegou uma época que tanto faz, porque eu conseguia escutar e entender, né? A gente fala assim, Então, né, que as aulas é treino, né? Depois na Disney foi o jogo. Então, você sim, tinha treinado tanto que você estava preparada para jogar, né? E sim. como é que teria sido essa viagem se você não tivesse feito inglês no meu método, Júlia? Seria igual à escola, né? Seria um desastre, assim. Ou então eu dependeria muito dos meus tios, né? E eu Isso. não queria depender, né? Eu queria comprar as minhas coisas, eu queria entender o que a gente estava assistindo, né? E não seria agradável eles ficarem traduzindo para mim, né? Então, assim, é uma independência, sabe? Isso, exatamente isso. Teve uma aluna que me falou que ela quer estudar inglês, ela é aluna da minha plataforma, que ela quer aprender inglês para ser ela mesma em outro país. Porque quando você pede para uma pessoa ficar traduzindo para você, você fala 10% do que você falaria se fosse com a sua voz, né?
Eu acho que isso é muito, muito diferente, né? Sim, Imagina você viajando, precisando do seu tio para tudo. Você sabe que tem uma exato. história de uma amiga minha, quando eu fui para Londres com ela ficava tão assim desesperada, desesperada, que ela só falava me too, me too, me too, me too. Tudo que eu falava, ela falava me too. E aí a gente estava na fila para entrar no castelo de Windsor, para fazer um piso lá no castelo, e aí a gente pegava um foninho para escutar a história de cada objeto lá de dentro do castelo, né? Aí eu peguei, a mulher perguntou a língua, eu perguntei inglês, claro, eu não ia ficar escutando em português, estava lá para treinar o meu inglês. Só que nisso, duas meninas cortaram a fila e pediram. Quando a minha amiga foi pedir, ela pediu Me Too. Aí a gente está andando dentro do castelo, ela falou assim, Adriana, tá tão difícil de entender. Eu falei, imagina, inglês britânico, moleza de escutar, né? A pronúncia é tão mais fácil, né? Quando eu peguei o foninho dela, estava em russo, cara. Olha para você ver o perigo que é você ficar naquilo, né? Ela foi no Me Too, só que as duas meninas que foram antes dela eram russas, né? Uhum. E aí foi no Me Too e deu essa confusão toda aí, né? Ô, Júlia, você fazia, ou faz ainda, não sei se você faz, tudo que eu te indicava para você ter contato com o inglês? Tudo. Sim, sim, todos os dias, Kit. Porque eu sei que eu vou precisar disso, né, pra vida. Então, assim, eu sempre tento trabalhar, né, o ouvido e o escrito. Então, eu sempre tô tentando entrar em contato com a língua todo dia. Então, assim, dublado pra mim nem existe. Eu só Então, coloco em inglês. então, desde que a gente começou, desde que eu comecei a aplicar o meu método com você, quando você tinha problema lá na escola, desde aquela época, você sempre usa o mesmo método e mais as coisas extras que eu pedi para você fazer. Passou o Sim, celular para o inglês, sim. faz anotações em inglês, assiste Até série, pensar, sabe? pensar às vezes, né? Até pensar. Às vezes eu tô fazendo Série, alguma coisa básica, sabe, no dia a dia, eu fico pensando como é que seria em inglês, sabe? E pra memorizar as palavras, sabe? Tipo, tô lavando a louça, washing the dishes, cleaning my house, cleaning my bedroom. E aí gente, eu tô treinando. gente, tá me dando nervoso, sabe por quê? Porque eu tô me vendo, olha, eu tô me vendo exatamente o que eu fazia. Era música, na época não tinha celular, né? Mas eu anotava tudo em inglês, música, né? Filme, assistia também em inglês, tinha joguinhos também, na minha época era em inglês, e eu ficava falando sozinha, assim, igual você tá falando. Às vezes eu imaginava alguém do meu lado, ficava se falando, conversa, né? Olha, sou eu, você sou eu. Júlia, e o que é mais louco? Você quer ser médica, eu queria ser médica, eu virei professora, hein? Cuidado, isso pega, olha Eu só. tô seguindo outro caminho, Títia. Mas Mas sei lá. o caminho meu foi esse, hein? Não gostava de inglês, ia mal na escola, aí conheci uma professora, melhorei meu problema na escola, mas eu quis continuar estudando inglês, porque eu peguei gosto do negócio, continuei estudando, queria prestar vestibular para medicina, igual certas pessoas. Só que daí eu comecei a dar aula e descobri que eu era professora. Falta pouco para você virar teacher, Adriana. Tá quase ali, né? Tá quase ali. Nossa, Nossa, que seria interessante. incrível. Nossa, Eu adoro inglês. Eu passei. É engraçado que às vezes eu paro pra pensar como que eu odiava tanto, sabe? Eu amo. Eu não vejo mais sem inglês, sabe? Tá em tudo, né? Então, assim, é ainda bem tudo, que eu né, fiz as Júlia? Não é pazes. uma opção mais, né? Júlia, mas vamos voltar um pouquinho. Você está falando assim, como é que eu podia odiar tanto inglês, né? Você lembra com que cabeça você foi para a primeira aula quando você me conheceu? Você entortou o nariz, tipo assim, caramba, eu tenho que fazer inglês. É claro que você foi fazer inglês comigo, por quê? Que eu não sabia nada, né? Ah, mas como é que você chegou até mim? Conta Pelo aí, meu pai. né? Na época você Aham, não tinha muita escolha, né? Seu pai falou, você vai fazer o inglês. Mas você sim. lembra do que você sentiu quando seu pai falou, você vai fazer inglês? Lembra do pensamento que você teve, que você sentiu? Eu pensei, né? Tipo, na escola eu já odeio isso. Agora eu vou ter que ter um outro tempo para estudar uma coisa que eu não gosto, Eu não né? gosto, né? Então eu achei que ia ser assim, horrível, né? Ia ser uma tortura. Mas, nossa, desde a primeira aula eu falei, não. Acho que tem uma coisa aí, sabe? E isso que eu ia perguntar, foi na primeira aula já que você Foi mudou a na primeira postura? aula. Aham.
Eu lembro da nossa primeira aula até hoje, assim. Mesmo? Sério, lembro. Lembro de Gente, tudo. olha, que medo! Gente, lembro da primeira aula. Bom, gente, eu não era assim, né? Era ruiva. Mas, Júlia, pensando aqui agora, né? Tem muita gente que acha que a primeira impressão que você tem fica. Não fica, né? Uh-uh. Não fica. Por exemplo, assim, sei lá, alguma maneira de que uma pessoa come. Ah, eu não gosto de. Eu não gosto de cenoura. Gosto de cenoura crua, mas você já comeu cozida, você já comeu purê de cenoura, você já comeu ralada, não sei o quê, né? Eu acho que inglês é a mesma coisa. Você não pode. Aquele inglês da escola, daquele jeito, eu não gostei, né? Mas depois eu fui por outro caminho, onde eu entendi, aí parece que aquele inglês da escola fica fácil, não ficou ridículo depois para você? Uhum. Para mim era a mesma coisa. E você sabe que eu descobri que a minha professora de inglês da escola não sabia inglês, depois que eu aprendi inglês? Eu não sabia falar, ela falava tudo errado. Eu não sabia, eu achava no máximo. O inglês da escola era bom? Era bom, mas eu sentia que, assim, até o professor já era, acho que o inglês, os livros de inglês da escola já pressupõem que você sabe alguma coisa, né? Então, para mim, que não sabia uma palavra, literalmente, a gente começou do abecedário, né? Foi alfabeto, nossa primeira Então, aula. para mim, aquilo era um bicho de sete cabeças, não entendia nada. Então, assim, o básico, que é, para o meu professor era o básico, eu não sabia. Então, ali eu já fui criando, né, barreiras que não, que eu não gostava daquilo, né? Mas, É isso que você falou, engraçado, a gente tinha que fazer essa conversa hoje mesmo, que hoje, no primeiro episódio da Semana Inglês do Zero, eu falei exatamente disso, da escola, que a escola não está preparada para deixar o aluno crescer bilíngue, né? Porque ou ela considera que o aluno sabe, aí o aluno faz inglês por cima e ele acha o inglês da escola desinteressante, ele não presta atenção, né? uhum, Então, quem não sabe nada, o professor trata como se soubesse e deixa ele cada vez mais longe do inglês, mais, né, com menos vontade de aprender, porque aquilo para ele não faz sentido nenhum. Sem contar, uhum, né, Júlia? Os alunos têm uma sala de aula, né? Impossível ensinar uma língua também exato. para o número de alunos. E aí a pessoa cresce, ou ela vai para o cursinho de inglês com raiva do inglês, ou ela vai para o cursinho de inglês porque ela teve, sei lá, uma sorte como você teve de me encontrar e eu tive de encontrar a minha professora, né? Porque a gente, no início, quando a gente conhece alguém, tem empatia, e depois a gente tive a sorte do meu método, né, ser eficiente com tantas pessoas. Mas tem muita gente que até gosta do professor, fica sem jeito, mas o método não dá certo. É como se fosse a cenoura crua, né? Fazer cozida para dar certo. Então, muita gente aí que está vendo a gente acha que não leva jeito para inglês, já tentou 1000 métodos, deu certo. Existe o 1001, né? Existe o 1002, existe o 1003. Uhum, Então, nesses trinta e exato. sete anos dando aula, dei aula em várias bandeiras de cursinho, né? E Uhum, hoje eu dou aula no meu método, não estou falando que nenhum, falando mal de nenhum, mas deu uhum, para eu ver o que funciona e o que não funciona, para eu falar, olha, isso aqui que eu estou falando funciona, porque em 37 anos eu pude ver o que funciona e o que não funciona. E aqui exato. o que funciona melhorado, porque como eu tinha dificuldade, eu consigo enxergar onde o aluno tem dificuldade. Talvez seja isso que eu tenha te agradado no começo, né? Porque eu fui a aluna que você foi. Eu Sim, tive, eu me senti mal na escola, me senti inferiorizada, que todo mundo fazia cursinho de inglês menos eu, todo mundo sabia menos eu. Era um colégio particular que nem era minha praia também. Então, acho que a gente acabou vivendo a mesma coisa. E aí, quando eu consegui aprender inglês e estar no mesmo nível da sala, a sala ficou e eu fui. Mesma coisa sim. aconteceu com você. Quantos amigos seus hoje não falam inglês? A maioria, né? Ah, muito. Uhum, sim. Eu sempre pensei, sempre digo até hoje, o inglês de escola é para não te prepara para a vida, né? É o básico que talvez para muita Saudável. gente não é o básico, porque você não tem, né, nenhum parâmetro, então prepara os poucos que sabem alguma coisa, mas não todo mundo, né? Eu acho que Então, pode preparar, eu acho que prepara até, pode ser que alguns preparem, assim, para para fazer uma dica de prova, vestibular, né? Mas exato, ninguém vai viver de bilhetinho, né? A gente tem que saber falar. Hoje em falar. dia existe as escolas bilíngues, mas para poucos bolsos, né, Juliana?
o que é um Uhum. absurdo. Então, a gente Sim, falando assim, nível Brasil, nível escola que todo mundo vai, esquece. E eu falei sim. tudo isso hoje no episódio da Semana Inglês do Zero. Olha que doideira, parece que era para você ser a primeira entrevistada mesmo, né? Incrível como tudo isso faz muito sentido, faz muito sentido. Mas é muito bacana, né, notar como você se sentia diminuída por não falar inglês, e hoje Uhum. para você uma teclinha SAP, né? Speak English, speak Portuguese, speak English, não faz diferença nenhuma, né? Uhum. Isso que eu chamo do zero de falar inglês sem medo, sem travar. Você é minha garota propaganda, Júlia. Nem eu acredito às vezes que eu falo hoje, porque da nossa primeira aula você me fez escrever o abecedário. Eu falei, não, não é possível que ela tá falando para eu fazer isso. E eu percebi que eu não sabia nem o abecedário. Então a gente começou do zero real. Mas você sabe que na minha plataforma, a primeira aula é o alfabeto, Alfabeto. tem gente que vira o nariz para isso, né? Mas vem cá, quer ver, Júlia, como é que o alfabeto é importante? What's your email? Julia R. Moraes 33 at outlook.com. As pessoas talvez não fossem conseguir escrever Moraes, então elas iriam te falar, I'm sorry, can you spell that? Moraes. Tá? Então, com certeza, você teria que falar o seu e-mail, né? Julia R. Moraes. JuliaRMoraes at outlook.com. Você ia ter que soletrar tudo. Então, qualquer pessoa de qualquer nível de inglês precisa do alfabeto, né? Então, tem gente Uhum, que faz pouco caso de coisa assim. Alfabeto, primeira coisa uhum. que estão pedindo para você hoje em dia é seu e-mail. E tem gente que fica arroba, que é arroba, né? Pouca gente sabe que o arroba é Ed. Tem até um É. ex-aluno meu que o apelido dele é arroba, porque ele, numa ligação internacional, ficou falando arroba. Então, você Uhum. lembra lá da nossa primeira aula, né? Por isso que eu marquei você na nossa primeira aula. A primeira aula do alfabeto, hoje na minha plataforma, primeira aula também é o alfabeto. Não tem como fugir. É isso e pronto, né? E acabou. Olha, quanto tempo demorou para você falar inglês? Desde a primeira aula, né? O próprio alfabeto já foi falar, né? Começar a falar. Então, desde a primeiro Falar contato. inglês é desde o começo mesmo, porque daí a gente ficar pedindo para você ficar soletrando, né? How do you spell book? How do you spell? E aí você ia soletrando, verdade. Uhum. A inglês é desde a primeira aula. Ô, Júlia, e quanto tempo você demorou para você conseguir falar inglês sem medo, sem trabalho? Menos de um ano, eu acho. Foi, né? Alguns meses. Uhum. Menos de um ano a gente não estava falando mais nada em português mesmo. Eu Uhum. lembro bem disso. Ô, Júlia, mas se alguém perguntar para você, ô, Júlia, você começou do zero e hoje você fala inglês sem medo, sem travar. Eu também vou conseguir? Quanto tempo eu vou estar falando assim igual você? E aí? Aí depende de você, né? Do quanto você inclui isso na sua vida, né? No seu dia a dia. É, não adianta você assistir só as aulas e simplesmente esquecer daquilo, né? Você tem que aplicar em tudo que você vai fazer, né? Não precisa falar com ninguém, mas pensa, né? Tipo, essa palavra em inglês, o que que eu tô fazendo? Como é que eu explico isso em inglês? Então, assim, colocar na sua rotina, na sua vida, nas coisas simples que você vai se lembrar depois. Usar o método na sua vida, né, Júlia? Para Não é sua vida. ficar, é o que eu sempre falo, usar o método na sua verdade. Porque tem gente que aprende coisa que não vai usar. This is my hand, Uhum. this is my hand. Quando você vai falar isso, gente? Né? Você tem que aprender. Ah, can you give me a bottle of water, please? Hey, where is the coisas que você usa no seu dia a dia, né? Não, o elefante está do lado do tigre, daí que o elefante está do lado do tigre. Né? Algumas Ah, pessoas ficam aprendendo frases que nunca vão usar. Isso que você falou, coloca o inglês no seu dia a dia. Imagina uhum. aquilo. Está colocando aquilo, como é que ia ser isso em inglês? Sempre Uhum. usando o método, né? Que agora não é hora da gente ficar falando de método, enfim. O método é 50%, tem um processo a ser seguido, os outros 50% você É cumpriu com mesmo. 150% dos seus 50%. Você chegou onde você está.
Ô, Júlio, mas tem muita gente que ainda acha, você deve ter amiga, assim, tem amiga que não gosta de inglês até hoje? Sim. Tem, tem alguma amiga que você fica dando conselho, tipo, cara, você precisa fazer inglês. Tem alguém que você fica incentivando? Ah, eu tento incentivar até as amigas também, mas as minhas próprias primas que estão, né, na minha idade, eu comecei a falar inglês na idade que elas estão agora. Então, eu sempre falo, pelo amor de Deus, isso é importante, é para sua vida, não é para você passar de ano na escola, sabe? É para sua vida, você vai Isso. precisar disso. Então, assim, dá mais uma chance, sabe? Ah, mas eu não gosto, dá mais uma chance, porque é essencial, hoje em dia é essencial. Não tem escolha, né? Não tem escolha. É Você isso. não vai usar Oi. na escola, talvez, mas numa faculdade, se você quiser fazer um intercâmbio, alguma coisa, outras oportunidades de emprego. Então, assim, é essencial, é Foi necessidade. interessante você falar de intercâmbio, que tem gente que acha, quando eu ficar mais velha, eu vou fazer intercâmbio, eu vou aprender lá. Não dá para ir zerado fazer intercâmbio, Uh-uh. né? Você tem que ir sabendo, senão você vai sofrer muito, né? Sofrer desnecessário, Sim, né? Eu sim, acho que é igual criança ir para a escola sem saber te contar o que aconteceu na escola, mais ou menos isso, né? Espera a criança. sim, Se você puder esperar que a criança possa explicar o que aconteceu, acho que é mais ou menos isso. Ir para o intercâmbio sem falar, é uma criança na escola que não sabe contar o que aconteceu, o que está sentindo, né? sim. E você talvez nem aproveite, nem, né, entre na cultura de fato. Né? Você não vai aproveitar aquilo porque você não entende. Então você já vai criando uma barreira, né? Antes de ir, você já cria um muro, né? Então, isso começa desde muitos outros planos, sabe? Começa desde o início. E isso vai acarretar todos os outros objetivos que você tem na vida, né? Uhum. E aí acaba que mais uma coisa que você precisa fazer se torna natural, né? Tipo, ah, eu vou ter que ler um texto em inglês, vou ter que apresentar um trabalho. Tá tudo bem, como se fosse português, eu sei isso, então tá tudo bem. É. E além de falar inglês, além de escutar suas músicas, suas séries, você também está lendo? Está lendo Comecei um livro agora, aham, e tô adorando, assim. E é engraçado porque cada página que eu leio, tipo, eu entendo o que eles estão falando, tem piadas, eu rio das piadas, então parece que eu tô lendo o livro em português. E tem, claro, que tem palavras que você não conhece. Mas não Sim. faz falta, daquele jeito que a gente aprendeu. É, Uh-uh. né? É, Porque assim, pelo contexto também já dá para entender, ou então, tipo, se nem pelo contexto eu consigo, eu grifo e depois eu pesquiso o significado, então, assim, mas não travo, continuo, sigo a leitura e tá tudo bem. Não fica com medo, sabe, de não entender. uhum. É, porque até português, né, Júlia? Às vezes a gente está lendo alguma coisa em português, tem palavra lá que você fala, oi? Uhum, Não interessa se é inglês ou português, você não precisa entender sim, 100%. Eu acho que as pessoas ficam buscando a perfeição e aí elas se frustram, né? Porque a gente nunca vai chegar na perfeição de nada. uh-uh, A gente sempre tem que estar, né, aprendendo. Eu aprendi uma frase que é feito é melhor que perfeito, né? Não pode ser mal feito. sim, Você consegue se comunicar com alguém que não fala português, perfeito. sim, Se você, sei lá, soltou um thank you sem muito, né? Falou só thank you, tudo bem, né? Você não mudando o significado da palavra, você não precisa se preocupar com o seu sotaque, nem que a sua pronúncia é linda, né? Gente, a pronúncia da Júlia é bacana, porque ela escuta muito. Quanto melhor você escuta, melhor você pronuncia. Mas você não precisa ficar com vergonha do seu sotaque se você não fala com a pronúncia tão linda quanto a Júlia, que devora séries e filmes e tudo mais. O importante é você não trocar o significado, porque às vezes quando a gente fala errado, a gente troca o significado, né? Aí fica complicado. Sotaque todo mundo tem, tá? sim, Você não precisa se preocupar com isso, não. Júlia, hoje, para qualquer pessoa, né, o inglês tem uma importância assim absurda, né? Não é mais. Antes era status falar inglês. sim, Hoje em dia, o inglês traz conforto na sua viagem, pode trazer um salário aí dobrado, né, para você saber inglês e tudo mais. Tem gente que ainda está ali, não, não aprendi, já tentei, não rola. Não, inglês online, não quero. Não, tentar de novo.
você ler com uma pessoa que está brigando ainda com o inglês, igual você brigava lá atrás? Ó, dá mais uma chance, que você vai precisar, né? E torna isso um seu aliado, sabe? Não um inimigo. E pelo método, é infalível, é 50% seu também, mas você fazendo o listening, a leitura, é Seguindo o infalível. método, né? Seguindo o É o processo. método. É, exatamente. Porque tem muita gente que acha que, tal método não deu certo comigo, mas fazendo um exame de consciência aí, você seguiu o método, né? Porque às vezes dão alguma coisa para gente, né? Ou sei lá, uma nutricionista dá lá uma dieta para gente, né? Ah, eu não perdi nada, mas você tomou lá alguma coisa no final de semana, comeu um pudim, fez isso aqui, depois fala que o método funcionou. Então tem isso Exato. também, É né? um estilo de vida, né? Você, como qualquer o seu trabalho, o seu estudo, você precisa dedicar uma parte do teu tempo para isso, né? Não é só porque é inglês, tipo, depois eu faço isso, eu vejo, eu escuto, mas não, se dedica inteiramente àquilo, sabe? Ao que você está fazendo agora. Porque não é só uma coisa ou outra, né? O método, ele une o necessário, assim, é para você escutar, é para você ver ao mesmo tempo, e aquilo se torna palpável, né? Então, assim, coloca isso como um objetivo seu, né? Todos os dias. Então, não tem erro, E não tem olha como dar que errado. bacana o que a Júlia está falando, porque na época que eu dei aula para a Júlia, por exemplo, eu não tinha a minha plataforma ainda, né? Então não tinha como a Júlia fazer aula comigo todos os dias. Ela fazia aula comigo uma vez por semana e o restante ela aplicava o que eu tinha passado para ela. Né, Júlia? Olha como é que hoje está muito melhor. Hoje, né, com a internet, com a plataforma, com tudo, você poderia assistir a minha aula aquele dia, repetir essa aula todos os dias, porque é só você dar play ali de novo e repetir a aula, né? Você não Exato. tinha essa facilidade, não existia plataforma na sua época. Você tinha que estudar pelas anotações que você tinha, pelo que a gente via ali, e buscava outros meios de você ter contato com o inglês, né? Uhum. E para manter o seu inglês vivo hoje, além do seriado, da música, do filme, tem alguém para você bater papo? Tem alguém assim, estrangeiro que você conversa de vez em quando? Para treinar, ouvir Meu, inglês? meu pai, talvez, assim, a gente conversa às vezes, mas é mais eu sozinha, na minha O cabeça. pai da Júlia também foi meu aluno, por isso que ela está contando. Sim. Ô, Júlia, mas você, quando você viajou para Disney, você conversou, você fez amizades que você trouxe para cá? Não, né? É só se Não, virar lá mesmo. sim. Né? Eu encontrei uma amiga minha que estava comigo lá. Ah, E é? assim, eu não sabia que ela ia, ela não sabia que eu ia, então foi uma surpresa, assim. Olha que Foi bem bacana. legal. A gente também lembra, assim, de todos os detalhes. Mas o meu primeiro contato mesmo com o nativo, assim, eu me soltei lá. Eu ia, comprava as coisas, as pessoas perguntavam, paravam, assim, no shopping, assim, para oferecer alguma coisa, e aquilo já não me assustava, sabe? E você Porque se era surpreendeu ou você se sentia preparada e você sabia que ia ser assim? eu achava que eu não ia usar tanto o inglês, né? Porque muita gente fala, tipo, você é muito turístico, você nem vai usar, mas você usa, porque as pessoas que estão lá, trabalham lá, são nativos, né? Então, eu usei meu inglês muito mais do que eu achei que eu usaria. E eu não senti, não. Me senti, assim, normal. Quando as pessoas falavam comigo, já não ficava, tipo, meu Deus, o que que eu vou falar? Eu entendi, mas será que eu vou conseguir responder? Era normal. E na hora que você estava lá, que isso estava acontecendo, chegou a passar pela sua cabeça a Júlia lá atrás, que não falava uma palavrinha de inglês? Eu fiquei pensando, ainda bem que eu comecei, porque hoje eu estaria em apuros aqui e não estaria aproveitando tanto a viagem como eu acharia, né? Então, Júlia, o meu professor de neurociência, ele fala assim, tem pessoas que ficam brigando, não vou começar isso agora não, né? Só, olha, vai demorar muito até eu conseguir falar. Ele fala assim, meu amigo, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então faça alguma coisa, porque quando chegar lá, sei lá, dezembro de 2023, você vai ficar lamentando que você não começou. Aí ele fala exato. assim, né? E eu gosto da frase que eu digo, que é o seguinte, o melhor dia para você começar a estudar inglês foi há 5 anos atrás. E o segundo melhor dia é hoje, né? Faça alguma coisa diferente hoje. Você fez diferente, né?
E hoje você está aí falando inglês sem medo, sem travar, que bacana. Então, coloca seu pai para treinar por enquanto, né? E logo, logo aparece uma oportunidade. Esses dias apareceu um americano aqui na esquina de casa, para deixar a minha irmã. Né? Então, eu passei um final de semana em São José com esses mesmos tios que foram pra Disney comigo. E a gente ficou num hotel em São José dos Campos. E aí a gente estava com os meus primos lá e tinha parecia muito britânico, porque eles tinham um sotaque assim muito forte. E ele falou alguma coisa engraçada ali, e eu fiquei imaginando depois, tipo, a gente deu risada, e eu entendi o que ele falou. Fiquei imaginando, tipo, se eu não soubesse, sabe? Ele ia falar algo engraçado e eu ia ficar quieta, e aí ele ia ficar sem graça, eu também, porque ninguém se entendeu, sabe? Então, assim, é como se fosse natural, como se ele estivesse falando português, a gente deu risada, tudo. Aí saímos, normal, sabe? Hoje em dia não é porque você tá aqui no Brasil que você não vai precisar disso. Você já Pode precisa aparecer, muito. pode aparecer uma situação em qualquer esquina, né? Eu falo Sim, que a pessoa estuda inglês para falar com quem não fala português, na fila do pão. Não precisa ir para a Inglaterra, para a Austrália, sim. Estados Unidos, né? Pode surgir. Às vezes tem pessoas que vêm para cá fazer intercâmbio, né? Pessoas que vieram Uhum, para turismo, ainda mais você que mora numa cidade turística aí, né? Eu também estou num lugar de turismo religioso. Assim, parece turista o tempo todo. A gente tem que estar pronto, não é uma prova que você vai estudar para fazer prova. uhum, Uma hora você sim. aperta a teclinha em português, depois você aperta a teclinha em inglês e E assim você vai. vê quantas pessoas ainda estão despreparadas, né? Porque acho que, não vou usar isso, né? Tipo, num restaurante, né? Já aconteceu comigo em restaurante também, na minha antiga cidade, que também não é grande, né? Então, assim, você tem que estar preparado, por mais que você ache que não, é necessário, sabe? Hoje tem que fazer parte da sua Peraí, vida, que hoje eu não estou é. inventando. Sua antiga cidade é Piquete? É Lorena? Ah, que eu já ia começar a rir, cidade que não é pequena. Pô, Piquete tem uma rua só. Não, Tite, nem tanto. Eu amo essa cidade, mas não, foi numa cidade um pouquinho maior. Acho que foi em Guará, na verdade, não foi nem em Lorena, foi em Guará. Foi num restaurante em Guará, mas também, assim, eu acho que Mas foi e o que até minha aconteceu no tia. restaurante? Quem trabalha lá não conseguia atender a pessoa? O que que foi? Tipo, o cardápio tava todo em português, não tinha inglês. E tinha pessoas do nosso lado falando, tentando se comunicar, né? Então, assim, nem o garçom, nem a pessoa sabia. Aí acho que, eu não lembro se foi minha tia que ofereceu ajuda, tudo. E aí acho que eles conseguiram se entender lá pela mímica, né? Mas assim, você vê que não Sim. precisa, sabe? Você sabe, se você falar o mínimo, o básico, você consegue ajudar qualquer pessoa, né? E assim, não tem essa de você estar no Brasil e isso não vai acontecer. Isso Sim. acontece em todo lugar, né? Hoje em dia o inglês é necessário para qualquer coisa, qualquer coisa. Contei isso também na primeira aula da Semana Inglês do Zero. Quando eu fui para a Holanda, eu pedi informação lá para uma garota e ela falava inglês assim, igual você. E ela me contou que ela cresce bilíngue, mas cresce Uhum, mesmo. A televisão, os desenhinhos, é tudo em inglês. A língua mãe deles é o holandês, né? Mas eles crescem falando as duas, então não faz a menor diferença, como hoje não faz a menor diferença para você, né? uhum, Que sim. bom que você hoje é uma adulta, falando inglês sem medo, sem travar, porque você pode levar isso para os seus filhos. O que que acontece? Muito adulto hoje é travado, que foi uma criança travada, como eu fui, como você foi, porque não Uhum, tiveram a sorte que nós tivemos de destravar e chegar, né, na sim, idade adulta sem trava. Falando inglês sim, sem medo, sem travar, porque tem gente aí que até hoje acha que é incompetente, acha que é incapaz, acha que cresceu como nós estávamos lá atrás, né? sim. Então é Mas importante. não é. É testar o que funciona para você e saber que você também tem que fazer a sua parte, né? Então não tem erro, não tem erro. Né? Não, é o básico, é o método básico que funciona e sem medo. Sem medo, para chegar a conseguir falar inglês sem medo, sem travar. Sim. Isso, Júlia. Adorei. Passou rápido, Titi. Passou? Passou bem Passou. rápido. Eu não sei quanto tempo deu, Júlia, nem sei, sabe? Acho que deu 1 hora já. Não? Jura? Eu acho. A gente Eu começou às 10h30, vai dar agora.
11h15. 15, 45 minutos, acho que dá uma meia horinha de live. Julia, Mas, thank you very much. Ok, thank eu you, acho que teacher. deu para as pessoas notarem que não é porque você não gosta e porque você não sabe nada, que não dá para chegar, né, sair do ponto A, ir para o ponto B e conseguir falar inglês sem medo, sem travar. Então, o que eu quis mostrar é que é possível uma pessoa que não gostava passar a gostar, uma pessoa que não falava nada falar sem medo, sem travar, né? Então, a Júlia aqui é uma prova, né, Júlia? Uma prova viva, como Sou você a disse, prova viva, que é possível. E você que é vai falar sem possível. medo e sem travar. Júlia, thank you very much, viu? Thank you, teacher. You're I'm welcome. waiting for you here in my town. I'm going We to have visit to go you. to that restaurant. Yeah, let's go together to the You restaurant. know, let's Yes, I go. do. Menina Zen. Yeah, Let's I go. love it there. Ok. Bom, gente, a Júlia está me convidando para ir para Curitiba, porque ela mora em Curitiba, para ir no restaurante lá que a gente vai se encontrar. Vou sim, Júlia, vou sim, a gente se encontra. Bom, essa foi a Júlia, minha primeira convidada do Hello Talk, Semana em Inglês do Zero. Continuamos a semana com mais entrevistas. E, Júlia, outro dia eu vou chamar você só para a gente fazer um Hello Talk in English, combinado? Ok, combinado. Tá certo. Gente, a gente fica por aqui então. Thank you very much. See you, Julia. Bye See bye. you, teacher.